Fala pessoal, e aí, tá gostando dessa série? Começou a aplicar os exercícios que eu deixei nos vídeos passados? Nesse dia que eu estou gravando, a gente já tem 4 vídeos publicados. Eu tenho recebido alguns feedbacks positivos aí do trabalho que a gente está fazendo, mas eu queria convidar vocês a compartilhar mais esse material. Tem muita gente que precisa dessas informações e ainda tem uma quantidade baixa de visualização. A gente passou dos 6 mil inscritos, continua aparecendo 6 mil aqui, mas já passamos de 6 mil e alguma coisa, 6 mil e alguns. Então queria agradecer a todo mundo que acompanha o canal, os feedbacks, os retornos desses vídeos dessa série e dos anteriores também. A gente só chegou nesses 6 mil por conta de todo mundo que está acompanhando o canal aí, compartilhando as informações. Então hoje a gente já está quase caminhando para o final dos 10 vídeos. Hoje é o oitavo vídeo, já até perdi a conta aqui. Então só para confirmar aqui, é infraestrutura, é realmente o oitavo vídeo. Então a gente já está no oitavo vídeo. Hoje a gente vai falar de uma coisa que tem muito a ver com o nosso começo do canal, com as informações de equipamento que a gente compartilhou aí. Eu compartilhei com vocês nos vídeos anteriores que eu fiz no canal o meu setup, seguindo uma onda aí de mercado, que todo mundo quer compartilhar o que está utilizando. Então eu mostrei para vocês o que eu tenho, a minha cadeira, a minha mesa. E por que isso é importante quando a gente fala de educação financeira, se eu estou querendo maximizar minhas receitas e regular, vamos dizer assim, sanear as minhas despesas. Você precisa saber, se você, até no começo, se a gente for lembrar lá do primeiro vídeo, que a gente falou de equilibrar as contas, aqui ó, equilibre as suas contas. Quando a gente começou essa série de 10 vídeos, pelo menos você vai precisar de uma planilha de Excel, de uma planilha eletrônica, ou então uma caneta, um papel, para que você desenvolva suas atividades. Então, nesse oitavo tópico sobre infraestrutura, a gente vai falar aí sobre o que é necessário, mínimo, para a gente pensar aí ou desenvolver um novo negócio, ou no trabalho que a gente está fazendo, quando a gente vai começar alguma atividade, o que a gente precisa, se é interessante ou tem coisa de mais ou coisa de menos. Então, nesse tópico que é fundamental, porque sem infraestrutura a gente não consegue construir a nossa casa, então por isso que eu coloquei aqui uma fotinha de um alicerce, né? A gente começa do nível mais baixo, depois a gente vai subindo até que você tenha estrutura, musculatura para poder desenvolver o negócio e alcançar os tão sonhados milhões. Então o primeiro ponto que você precisa é de entender o seu negócio. E aí quando eu falo entender o seu negócio, eu estou dando um viés de empreender, de criar um negócio, mas abre um pouco a cabeça, coloque esse entender o negócio como entender a atividade que você faz, entender aquela tarefa que você vai fazer. Então, se eu vou fazer um exercício em casa, como a gente deu exemplo em alguns momentos, eu acabei de fazer uma série de exercícios, eu precisei, no meu caso, dessa infraestrutura aqui. Então eu peguei o meu celular, eu instalei um aplicativo que tem uma série de exercícios e ele foi a infraestrutura que eu precisei. Além disso, eu precisei da infraestrutura do meu corpo e a infraestrutura de tempo. Até deixei por último aqui para a gente comentar isso aqui. Talvez você nunca tenha pensado a respeito disso. Então, primeiro você precisa entender a atividade, o negócio, o que você vai fazer. Por quê? Porque se você vai trabalhar, por exemplo, suponhamos que você vai fazer um blog. Que nem a gente tem aqui o blog de reflexões, o blog de educação financeira. Qual que é uma das infraestruturas que eu preciso? Eu preciso de uma empresa, um servidor para hospedar o meu site. Nesse caso meu aqui, eu utilizei se eu não me engano é do Google, que chama Blogger. Você tem várias opções aí na internet. Se você vai seguir a carreira, por exemplo, de jogador, hoje em dia tem muita gente que joga profissionalmente o jogo de computador. Então você vai precisar de uma infraestrutura que é um computador gamer. Então cada coisa que você for desenvolver, você vai precisar de determinados recursos para poder desenvolver aquela atividade. Pesquise as melhores fontes e fornecedores. E aí eu vou fazer uma observação aqui importante. Quando você vai pesquisar sobre melhores fontes e fornecedores, você, além de entender o seu negócio, você tem que entender o timing, o tempo que você está de entrada naquele negócio. Não faz sentido você comprar um computador absurdamente caro
se você não vai utilizar 10% daquele computador. Então você tem que lembrar que todo equipamento ele tem uma obsolescência. Ao longo do tempo, ele começa a não ser mais adequado para aquilo. Então, por exemplo, esse computador que eu estou utilizando agora, para a época que eu comprei, ele era, vamos dizer, entre intermediário e top de linha. Hoje, 2, 3 anos depois, o processador dele aguenta muita coisa, mas ele já ficou para trás em muita informação. Então, talvez, se você estiver no início do seu negócio, você compre marcas mais baratas, equipamentos com recurso um pouco menor, e aí você tem que avaliar se é um equipamento que vai ter uma obsolescência mais rápido, como um computador, por exemplo. É interessante que você analise isso de forma mais clara. Se é algo que você consegue estender mais tempo, então, um exemplo, esse celular aqui, eu tenho ele, cara, eu não me lembro, eu acho que deve ter mais de 5 anos já que eu tenho. Ele aguenta tudo que tem para fazer hoje, porque eu comprei um celular que na época era top de linha, e mesmo com todas as evoluções que a gente teve de lá para cá, ele continua sendo uma ferramenta que dá conta do recado. Então você tem que entender o seu negócio, entender a atividade que você vai fazer, para você saber quais as ferramentas que você precisa, inclusive no caso da infraestrutura, você tem que considerar como infraestrutura também o seu conhecimento. Então, você tem que entender o mínimo de conhecimento, o mínimo da parte técnica do que você vai fazer, para você ter um norte de que caminho que você vai seguir. E, como eu disse, você vai precisar de recursos adequados ao seu momento. Não adianta você comprar, eu vou trabalhar com fotografia, eu vou comprar uma câmera top de linha com um monte de recurso, se eu não tenho a menor ideia do que é fotografia. Eu estava conversando com um colega da área de vídeo, de fotografia nesse final de semana, e a gente, para quem não é do ramo, a gente fica assustado com os valores de câmera. Uma câmera mais ou menos aí, dependendo da configuração dela, é R$ 3.000 ou até mais, e talvez nem é o top de linha. Então, se você inclusive entender o nicho que você está, você consegue ter noção de qual que é o valor justo para você pagar naquele determinado equipamento. E isso inclusive vai ser uma informação para você tomar a decisão. Quando a gente falou lá de custo de oportunidade, eu comentei que às vezes a gente entra num determinado negócio e você entra sem ter todas as informações. E essas informações de custo de infraestrutura, elas são fundamentais para que você entenda se vale a pena entrar naquele negócio ou não, porque às vezes você vai ter que desembolsar um determinado recurso que você não tem no momento, e aquilo pode ser proibitivo para você começar. A gente sempre pode adequar no começo, a gente vai reduzir algumas funcionalidades, vai trabalhar na medida do limite, porém, tem algumas coisas que são requisitos, pré-requisitos para você começar. E aí, uma frase do mercado financeiro, não dá para você correr de Fórmula 1 de carro popular. Tá? Então, eu já ouvi muito essa frase aqui em treinamentos de mercado financeiro. Quando você vai trabalhar, por exemplo, suponhamos que eu vou fazer uma aplicação do mercado financeiro, e essa aplicação ela tem um prazo ali de semanas, de meses ou de alguns dias. Eu tenho um tempo para poder pensar. Então, nesse eu tenho um tempo para poder pensar, é como se você pensar que eu estou lá num carro popular, eu não vou atingir uma aceleração absurda, uma velocidade absurda, mas eu tenho um tempo para fazer uma ultrapassagem, para olhar aquele carro que vem, fazer o movimento da direção. Agora, se você está correndo de Fórmula 1, então no caso do mercado financeiro, se você vai fazer operações de scalping, que são operações muito rápidas, você tem que ter uma conexão muito boa, um no-break para poder segurar os equipamentos, você tem que ter uma plataforma profissional, e tudo isso custa dinheiro. Então você tem que entender se você está nesse momento de gastar com esses recursos, se você vai utilizar esses recursos de forma adequada, e inclusive se você tem o mínimo de parte técnica, que, por exemplo, quem dirige, eu dirijo no dia a dia, eu nunca posso dizer que eu estou preparado para andar no Fórmula 1, para fazer uma reta ou uma curva a 300 km por hora. Eu vou bater o carro no muro. Então, você tem que, esse mínimo de parte técnica, ele entra inclusive no entendimento do seu momento, da adequação ao tempo que você está, para que você entenda se aquela ferramenta é adequada ou não para você. E um ponto importantíssimo da infraestrutura, que tem a ver com o meu exercício agora há pouco, é a questão de saúde. Por quê? Porque a principal infraestrutura que você vai precisar para o seu negócio,
para a sua cabeça, para que você desenvolva esse equilíbrio que a gente tem falado tanto, é justamente a sua saúde. Aqui eu quero reforçar que não só a saúde do corpo, mas a saúde do corpo, a saúde psicológica, a saúde espiritual, que você precisa de uma coisa completa para que você consiga tomar as melhores decisões, fazer os melhores acertos e inclusive ter a cabeça boa para quando você errar, você entender que você errou, assumir o seu erro e analisar qual que é a mudança de rota que você vai ter. E por que eu coloquei aqui o tempo? Porque às vezes a gente esquece que o tempo ele faz parte do que a gente vai desenvolver. Então, há muito tempo atrás, ou não muito tempo atrás, isso não tem tanto tempo, eu vivia falando, como muita gente fala, eu não tenho tempo para fazer um curso, eu não tenho tempo para fazer exercício, eu não tenho tempo para ler um livro. E aí eu vou comentar, eu acho que eu já comentei isso aqui antes, muitas vezes a gente gasta muito tempo do nosso dia olhando a vida dos outros no Instagram e outras redes sociais, é, jogando tempo fora com jogos, com procrastinação, com uma série de coisas que realmente as 24 horas do dia ela não é suficiente para você desenvolver. Então essa infraestrutura do tempo, ela é uma infraestrutura delicada porque ela é uma infraestrutura limitada. Você tem 24 horas e aí, dependendo da quantidade de horas que você dorme durante o dia, você vai limitar as horas úteis. Então, tem até uma palestra famosa do Arnold Schwarzenegger que ele fala: você dorme 6 horas. E aí, muita gente vai falar que dorme 8. E ele dá o recado: eu sugiro que vocês durmam mais rápido. Então, quanto menos tempo a gente perde com atividade que não é produtiva, mais infraestrutura para desenvolver, infraestrutura de tempo, a gente vai ter para desenvolver as atividades que são necessárias e fundamentais para a nossa caminhada aí na independência financeira. E aí, mais uma vez, a nossa telinha de prática. Analisa o seu negócio, o que você precisa para ter excelência. E essa excelência dentro do grau que você está. Conhecimento, equipamentos, financeiro, dinheiro é fundamental para que você desenvolva alguma coisa. Então você tem que analisar como que está o seu financeiro. Você tem caixa para segurar? Quando você começa um negócio, por média de padrão, vamos dizer assim, a regra é que você não vai ter retorno nos primeiros meses, talvez até no primeiro ano. Então você tem caixa para poder segurar, pagar suas contas pessoais, além das contas desse negócio que você está abrindo. Se você não tem, talvez seja o caso de você continuar trabalhando para outra pessoa, fazendo aquele exercíciozinho dos módulos que a gente passou anteriormente, equilibrar as contas, registrar, fazer o cálculo, equilibrar lá para você poder ter a sobra, ir juntando, montando o seu capital para que você tenha o financeiro necessário. A busca por crédito, ela é uma opção? Sim. Só que você já começa devendo. Então, quando você começa devendo, quando você começa com um empréstimo, por melhor que seja a sua ideia, você já vai acordar sabendo que você está devendo aquele valor e você precisa correr atrás. Então, a pressão psicológica em cima ela vai ser um pouco maior. Verifique seu nível de conhecimento técnico para você poder saber que grau, que degrau da escada que você está. E aí você avaliar qual que vai ser a infraestrutura adequada para essa atividade que você vai fazer. Analise o possível para hoje e o que precisará para o estado da arte. Então eu coloquei aqui entre aspas, porque esse estado da arte, muitas vezes, eu já passei diversas situações por isso, à medida que você vai caminhando no conhecimento, na prática, você começa a se cobrar mais. Então, às vezes você olha aquele trabalho que você fez e fala, nossa, ficou muito ruim. E uma pessoa que está perto de você, ela olha e fala, nossa, que perfeito, que bom esse trabalho que você fez. Então, não procura se cobrar até um certo ponto para esse estado da arte, entende onde você está, que é o possível para hoje, mas lembre-se que muita gente não tem o conhecimento que você tem, muita gente não tem a prática que você tem, e muitas vezes o que você acha que é pouco, para muita gente é muito. Então, lembra disso, inclusive, como uma abordagem de valorizar o seu produto, não só no preço, mas no valor. Prepare-se com o mínimo antes de começar. Então é o que eu falei, tem coisa que dá para você reduzir, só que tem algumas coisas que são o mínimo. Então, por exemplo, a gente comentou várias vezes aí de mercado financeiro. Você vai operar no mercado financeiro. Então vamos dizer que você não vai nem operar para fazer operações no intraday, no mesmo dia. Vamos dizer que você vai fazer uma operação
em alguns dias aí. O mínimo que você vai precisar é uma conexão de internet, um computador para você acessar. Nesse caso, se eu for fazer em alguns dias, uma semana, dá até para ser um celular. Você vai olhar a tela lá, não é o ideal, mas é um mínimo para você começar. Mas sem essa infraestrutura mínima você não começa. Organize o seu tempo, a gente comentou, né? E cuide da sua saúde física, mental e espiritual. Mais uma vez, pessoal, lembrando o ciclozinho, você vai ter que planejar. No caso da infraestrutura, no seu planejamento você vai colocar lá a infraestrutura mínima, como que você vai fazer a aquisição caso você não tenha, o que você tem, o que você pode aproveitar, em quanto tempo você vai ter o retorno de pagamento desse investimento, porque se você partir para o caminho de abrir um negócio, você tem que pensar como um negócio. Então, no seu planejamento, você vai colocar lá, por exemplo, eu vou investir numa cadeira, numa mesa, num computador, e no prazo, um exemplo de 6 meses, um ano, eu vou ter esse retorno, ou vou pagar o investimento que eu fiz. E aí você vai acompanhar, vai ver se teve desvio, o que aconteceu, para você poder ajustar no meio do caminho. Comecei a fazer atividade física, parei no meio do caminho. Por que eu parei? Porque eu não tive disciplina, porque eu coloquei outra atividade que era prioritária, que não era prioritária na frente. Como que eu posso organizar o meu tempo para voltar a fazer o que eu estava fazendo? E lembrando, como que a gente tem comentado desde o começo, é uma longa caminhada. Quando a gente fala de caminhada para a independência financeira, a gente não está falando de um final de semana, de um mês e talvez nem um ano, muito provavelmente nem um ano. Então você tem que lembrar que você vai ter que acompanhar essa caminhada fazendo uma série de atividades. Isso vai demandar uma disciplina sua, vai demandar uma motivação inicial para um start, mais uma disciplina, uma perseverança, e você acompanhar o processo e fazer os ajustes para que a gente chegue no final, se não com a independência, pelo menos num conforto muito melhor financeiro, sem dever para ninguém. Se você for mandado embora da sua empresa, que isso seja uma oportunidade para você desenvolver alguma coisa e não um desespero porque você vai ficar sem nenhuma fonte de renda. Então o objetivo de todo esse conhecimento que a gente está passando é justamente esse: a gente chegar num estado melhor do que a gente está hoje. Se você está devendo, que você pelo menos pare de dever, que você equilibre suas contas. Se você já parou de dever, que você comece a sobrar dinheiro. E aí já tem dinheiro sobrando, aí a gente fala de investimentos, a gente fala de aplicações, para que você tenha no final da sua vida uma aposentadoria, ou no meio da vida, ou bem novo. Desejo que o mais cedo possível você possa olhar para o seu tempo e falar: agora eu vou sair para tomar um sorvete. Então você pode fazer isso ao longo do dia. Tá bom, pessoal? Então esse foi o 8º vídeo. A gente vai falar nos próximos sobre uma parte mais pessoal. Qual que é o seu porquê, qual que é quem é você, conhece a ti mesmo. Os 2 últimos vídeos a gente deixou propositalmente nessa linha. E se você não é inscrito, inscreve no canal, marca o sininho de notificação, acompanha a playlist e eu vou continuar lançando aí um vídeo após o outro. Estou colocando sempre de um dia para o outro, para que a gente possa passar por essa partezinha aqui dos exercícios e vocês tenham tempo de refletir, de colocar em prática, de escrever alguma coisa. Tá bom? Um abração, pessoal. Obrigado por acompanhar.